Maria, Deus abençoe. O dia em que Olavo deixou Cortella em silêncio ao falar da moral. Assista comigo. De uma atualização. Olavo, não é anacrônico falar em moral? Não é uma coisa que já perdeu a valia, já é uma conversa meio romântica, mais para o século XIX do que para o final do século XX? Não, é o que dizem, mas dizem muita coisa. Uma coisa que chama a atenção da gente é o seguinte, é que por um lado, hoje em dia você vê predominar as concepções de tipo relativista. Quer dizer, que todas as morais se equivalem, que todas elas são puras convenções ou criações culturais. Mas, por outro lado, você vê nas mesmas pessoas que advogam teorias ou concepções relativistas, você vê às vezes uma indignação moral muito profunda. Eu acho que nunca se duvidou tanto da moral na esfera intelectual e nunca as pessoas se apegaram tanto a ela do ponto de vista emocional. Quer dizer que pensam como relativistas, mas na hora H julgam como absolutistas. Este simples fato mostra já uma divisão da mente humana. Quer dizer, o intelecto vai para um lado, mas os sentimentos, as atitudes reais vão por outro. Ora, o que as pessoas dizem nunca importa, importa o que elas realmente fazem. Isso quer dizer que mesmo dizendo que a moral é mera convenção, é como se fosse uma bolha de sabão sem sentido algum, na hora H se apegam a ela e julgam de acordo com ela. Isso quer dizer que as nossas ideias não estão atendendo às necessidades reais das pessoas para fundamentar a sua conduta. Isso quer dizer que o problema da moral é tão atual hoje quanto em qualquer outra época. Josafá, não impera muito o relativismo hoje, como lembrou o Olavo, ou seja, a moral do vale tudo. Ou cada um tem razão, cada cabeça uma sentença. Olha, aquela apresentação que você escreveu, não é, dizendo moral, amoral, imoral, etc., universal, relativo. Quando a gente olha para a realidade, para a experiência dos homens e das mulheres hoje, a gente tem mesmo essa impressão. E eu diria o seguinte, a moral é humana, muito humana, humana demais, né? E então a gente pode dizer que é como qualquer coisa assim de cotidiano que cola muito nos seres humanos e finalmente contrai todo esse jeito de reagir do homem com as coisas cotidianas, né? Eu diria um pouco assim como no casamento, embora não tenha experiência de casamento, que eu sou celibatário, que a pessoa, o marido se acostuma com a mulher se acostuma com o marido, e no fim, sabe, já não dá aquela atenção, não tem aquela consideração. Isso se dá com a moral, que, como dizia o professor Olavo, todos apelam para a moral, sobretudo quando sentem que pisam nos calos dele, nos seus direitos. Então, por mais que as pessoas digam que a moral é relativa, tem certos temas, principalmente quando se trata da vida, de vida ou morte. A moral não é relativa, como o Olavo fala. Quando a gente vai pensar a respeito da vida do outro, né, a questão da moral, ela é algo muito palpável. A maioria das pessoas concordam que nós não devemos tirar a vida do outro, mesmo em casos de legítima defesa, que é uma incógnita muito grande que envolve o direito, por exemplo. Mesmo em casos de legítima defesa, quando alguém morre, aquela pessoa é uma pessoa de carne e osso, com pele, sangue, olhos, boca, tudo igual a nós. Então, se a gente for analisar do ponto de vista mais íntimo e metafísico, aquela pessoa que morreu, né, e que a vida dela se perdeu, por mais que ela esteja fazendo algo errado, aquela vida é uma vida única. Então, do ponto de vista moral, a gente nunca vai concordar que tirar a vida do outro é algo legal, né? Por mais que esteja até em legítima defesa. É a questão do aborto também. A maioria das pessoas que são cristãs concordam que não deve acontecer. Mas, na nossa sociedade hoje, essa questão já é mais relativizada, no sentido de que a maioria, muitas pessoas, por causa das ideias, das teorias, né, que já estão na sociedade, elas acreditam que o aborto é algo legítimo. Então, você perceba que nessa ideia da morte aí, as pessoas já relativizam. Embora, quando for na realidade mais palpável mesmo, como diz o Olavo, muitas pessoas preferem virar as costas para esse tipo de situação e nem presenciar. Ou muitas pessoas que eu já vi
se dizem feministas e tudo mais, quando foi ajudar uma pessoa e pensou em fazer um aborto, ela preferiu ajudar a pessoa a não fazer. Mas muita gente também faz ao contrário, né? Então, você perceba que certas questões, né, de vida ou morte, tem pessoas que vão tender para defender a vida a qualquer custo. Por mais que na teoria elas defendem aborto, sei lá. Então, a moral, dentro da nossa cultura hoje, pode ser relativa em relação à questão sexual, de duas pessoas do mesmo sexo se relacionar, que os cristãos não concordam, por exemplo. Isso pode ser relativo, mas se você for analisar, quando se trata de vida ou morte, né, as pessoas sempre vão tender para defender a vida. Então, nessa questão específica, não é relativo, não tem como ser algo relativo. As pessoas sempre vão defender a vida. Em outras culturas, se você for analisar, né, no Oriente Médio, essa relação que as pessoas têm com as mulheres, por exemplo, é algo que é uma moral muito específica e muito opressora até. Já que no Ocidente não. As mulheres são o sentido de ser mais livre e ter mais a liberdade, obviamente. Apesar de que isso foi muito difícil de ser conquistado. Mas a moral lá é uma moral muito complexa em relação à religião, direito. Na Rússia, muito complexo também. Na China. Então toda a sociedade tem uma complexidade do que é a moral. No entanto, eu creio, como o Olavo falou, que no frigir dos ovos, em muitas situações, as pessoas sempre vão tender a defender a vida. Eu estou falando específico da vida, de defender a vida. Então, a moral, ela não é relativa quando se trata da vida, de defender a vida do outro, de preferir que a pessoa esteja viva do que morta, né? Até em caso de legítima defesa.